Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como instalar o WordPress. A gente vai começar falando um pouquinho sobre domínio e as configurações que são necessárias aí para você ajustar no seu órgão registrar. Na sequência a gente vai fazer uma discussão super rápida aí sobre hospedagem, mostrar algumas opções e aí a gente vai na prática entender como instalar o seu WordPress. A gente vai mostrar uma maneira que é super simples e a maioria das hospedagens elas já estão preparadas para fazer esse tipo de instalação. Mas caso a sua hospedagem não tenha essa opção, a gente também vai mostrar a opção de instalar manualmente, que é um pouco mais complexo, mas é importante você aprender. É isso aí! Então vamos lá, vamos começar falando um pouco de hospedagem, que é o primeiro passo para você instalar seu site WordPress, né? E eu gosto sempre de citar aqui as hospedagens gerenciadas. Se você não tiver seguro aí para fazer a instalação, você tem várias opções de hospedagem gerenciadas WordPress, em que o suporte faz tudo para você, instala o WordPress, ajusta, então você não tem dificuldade técnica nenhuma, tá? Essas hospedagens tiradas você tem tanto nacionais quanto opções internacionais e muitas opções aí, tipo, com ótima performance, tá? Esse o exemplo que eu tô dando da App Engine é muito bacana aí. Só que você precisa também lembrar que qualquer hospedagem gerenciada WordPress, ela também oferece algumas limitações, tá? Nesse caso, só um exemplo, você contrata aqui a hospedagem, mas é somente do site, então você não vai ter e-mails, né? E você tem outras situações que você precisar instalar um outro aplicativo, colocar coisa no servidor, às vezes você não tem acesso a FTP ou MySQL, então talvez o que faça sentido para a grande maioria das pessoas seja mesmo uma hospedagem normal, padrão, ok? Lembrando que você precisa definir a sua hospedagem de acordo com a sua expectativa, né? E também com a sua capacidade de investimento. Se você vai abrir um e-commerce, provavelmente você não vai pegar um plano P de R$8. Você vai ir para um plano um pouco mais parrudo, né? Pelo menos um plano Plus aí ou um empresarial, né? Mas aí talvez você já pense num dedicado, porque você precisa mensurar o servidor de acordo com a sua capacidade, ok? Mas assim, para esse teste, o que a gente vai fazer? Eu já contratei um plano de hospedagem padrão mesmo, super simples, né? E já foi contratado e já foi ativado, né? Até coloquei já aqui já ativo e a gente está entrando aqui, quando a gente faz o login, a gente entra no cPanel. Por que eu contratei esse? Porque o cPanel é o modelo padrão de hospedagem do mercado. Em uma ou outra hospedagem você vai encontrar um cPanel um pouco diferente, com visual ou layout um pouquinho diferente, mas de uma maneira geral quase todas as hospedagens elas trabalham da mesma forma. Você vai entrar e você vai encontrar esse padrãozinho aqui, né? Files, databases, domains, né? Talvez já esteja traduzido, sempre você vai ter todas essas opções. Assim que você ativar a sua hospedagem, você vai para um passo que é muito importante, que é você configurar o seu domínio, tá? Então muita gente acaba criando aqui a hospedagem e o site não vai pro ar, a pessoa fica doida, fala, mas assim não foi pro ar, por quê, né? E aí você precisa hospedar. Então, por exemplo, eu entrei aqui no nosso site teste, que é o Join Online, e você vê que não tem nada no ar. Então o que a gente precisa fazer? No meu caso, eu uso o registro.br para os meus domínios. Mas você pode utilizar tanto o registro BR quanto qualquer outro órgão registrar, local web, HostGator ou qualquer outro gringo aí da vida, tá? Então vamos entrar no painel administrativo, né? E aí dentro do painel administrativo a gente vai selecionar o domínio que a gente quer configurar. Só clicar aqui, você pode descer até a área que você vai encontrar aqui alterar servidores DNS. Você vai clicar e aqui depois você vai informar os servidores DNS. Ele vai te pedir o master e o slave. Se você não souber, na sua hospedagem você tem que perguntar lá. Pode abrir no chat um chamadinho, suporte e pergunta qual que é o master e qual o slave. Mas normalmente essas informações são enviadas para você no e-mail assim que você faz o cadastro lá, ok? No meu caso eu vou colocar o meu master e o meu slave aqui. Vamos lá, ns1.seumartin.com. E no segundo caso é o ns2seumartin.com. Você vai colocar aí o seu master e o seu slave e depois você vai clicar em salvar dados. Assim que você salvar, tudo vai estar pronto até 2 horas, ok? Então talvez você salve e vai lá ver se o site já entrou no ar, se já tem alguma coisa aqui e não acontece nada porque às vezes demora um pouquinho. Então a gente vai voltar daqui a pouco para ver o processo terminado. E 1 horinha depois, você não vê mais aquela mensagem, não é possível acessar o seu site. Você vai acabar vendo uma tela mais ou menos que nem essa. E se você ver essa tela, não fique preocupado que isso é um bom sinal que já teve a propagação e agora basta colocar a mão na massa e efetivamente instalar o WordPress, ok? Então vamos lá, como a gente vai fazer para instalar o WordPress? Você vai voltar ali no seu cPanel e dentro do cPanel você vai ter diversas opções aqui, você não precisa conhecer todas.
mas normalmente no final do cPanel sempre vai ter alguma coisa como App Installer, né? Em alguns casos você vai encontrar aí Quick Install. Agora, isso depende um pouquinho de hospedagem para hospedagem, mas de uma maneira geral, sempre procura um App Installer aqui ou um Quick Install, ok? Nesse caso, eu vou clicar aqui no App Installer, ele vai entrar aqui na instalação de aplicativos automática, né? E aqui você pode ver que tem vários aplicativos, dependendo da sua hospedagem, vai oferecer um pouco mais ou um pouco menos, né? Basta vir aqui no WordPress e clicar aqui em Install. Quando você clicar em Install, ele vai pedir sempre as configurações, tá? Então isso é muito importante, esse é o momento chave aí para você configurar corretamente o seu WordPress. Então, primeiro passo, você tem que configurar o protocolo e qual vai ser o domínio, tá? Normalmente, o que a gente costuma, até para começar o site, é o HTTP e www. Por quê? Porque você ainda não tem talvez um certificado de segurança e normalmente a gente usa o www mesmo em web. Então você seleciona esse daqui. Mas vamos supor que você já tem um certificado SSL disponível e tal. Você pode colocar um HTTPS também. Eu vou selecionar esse para facilitar. Vou selecionar aqui o meu domínio principal. E aqui quando ele fala diretório, não coloque nada, tá? A menos que você queira instalar num subdiretório ali. Vamos descer aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, site name. Vou colocar aqui, ó, joinha online. Tá? Site description, joinha online, o site que é, opa, vamos colocar certo, né? É uma gracinha. Aqui a parte do multisite, por padrão não clica isso, porque se você está aprendendo a fazer a instalação, provavelmente você ainda não sabe mexer no multisite e talvez não tenha necessidade, né? E agora a parte de admin account, né? Nessa parte aqui você vai ter que colocar as informações aí de usuário e senha, então por isso é muito importante. Acho que a dica aqui é você nunca deixar o usuário padrão admin, isso é uma das maneiras mais fáceis aí do pessoal invadir o seu site. Então evite isso, troca o admin. Então vamos colocar aqui, você vai colocar um nome aí, sei lá, usuário 10, tá? Talvez você coloque o nome seu, tal, mas eu não recomendo você colocar ó, nem admin e nem o nome do site, porque aí fica muito fácil aí para as pessoas, se quiserem invadir seu site, elas descobrirem, terem uma portinha semi-aberta aí para invadir seu site. No password, mesma coisa, vamos colocar aqui um password sempre mais complicado, né? Vamos lá, senha forte 10 arroba, né? Senha forte 10 arroba. Aqui embaixo aqui embaixo no e-mail administrativo você vai colocar o seu. Então vamos supor que seja atendimento@joinonline.com.br, tá? Passando na parte da linguagem, você tem que ir para o português, mas um erro comum do pessoal é digitar aqui no português. Vou ter que abaixar aqui, peraí. Aqui, ó. E seleciona o português normal. Então sempre lembra de colocar o português BR, português brasileiro, tá? Vai ter uma diferença gritante, mas é sempre bom você colocar. E aí, em algumas hospedagens, você tem opções de já deixar instalado algumas coisas que são interessantes, tá? Nesse caso aqui, ó, eu vou de baixo para cima, eu não gosto muito da AppZ Central, porque se você estiver instalando só para um site, não vai fazer sentido você ter um gerenciador aí de sites WordPress, né? Só tem um site. Mas esses dois de cima, acho que faz muito sentido você instalar. O Classic Editor, que é o editor clássico do WordPress. Provavelmente a grande maioria das pessoas prefere ainda usar ele, tá? Então deixar ele instalado até porque você tem ele como opcional, ele não é bloqueado. E esse Limit Login Attempt, que aqui é recomendado esse plugin chamado Loganizer, né? Eu também recomendo vocês instalarem. Por quê? Normalmente, para alguém invadir ou derrubar o seu site, costuma ser por um ataque aí que a gente fala, ataque em massa, né? E ele acaba, o usuário, o boot, fica tentando consecutivamente invadir seu site através de erro e tentativa de usuário e senha, tá? E esse plugin faz o quê? Se a pessoa, ou o robô, né, no caso, tentar mais de 3 vezes, ele é bloqueado por, sei lá, meia hora. E aí evita qualquer problema no seu site. Lá dentro do plugin você tem até como configurar esse tempo e o número de tentativas. Mas ok, só instalar aqui. No caso, você não precisa instalar nenhum demo por enquanto, porque você nem sabe o demo que você vai querer usar. Todos eles você pode instalar depois. Mas vamos supor que você queira, você também já pode selecionar algum deles, né? E se você quiser ser avisado de quando acaba a instalação, você coloca seu e-mail aqui, né? E aí coloca o install. Eu não vou colocar porque eu estou vendo aqui a instalação, não tem necessidade. Então eu vou clicar em install. Se tiver algum campo errado que não foi preenchido, ele vai avisar. E aqui ele vai fazer a instalação. Veja que é bem rapidinho, né? Ele fez a instalação. Normalmente ele manda essas mesmas informações aí pro e-mail cadastrado, tá? E aí, em alguns casos, pode demorar uns minutinhos a mais ou a menos aí para ser feita a instalação. Mas se você voltar aqui no site, repara que você estava vendo essa tela, né? Se eu der um recarregar aqui, ó, já dá para ver que a tela é completamente diferente, ou seja, o WordPress está instalado, ok? E se você não souber como entrar na área administrativa do seu WordPress, basta entrar aqui no seu site, digitar /wp admin, ok? Super fácil. Digitou um Enter,
automaticamente ele vai te colocar aqui o nome de usuário e senha. Vamos colocar aqui, ó, usuário 10. E aí vamos colocar aqui a senha que a gente tinha colocado lá, que nesse caso era a senha forte10 arroba, né? Damos o Enter e automaticamente você vai entrar na sua área aqui administrativa e querendo entrar no site você já vai ter ele disponível aqui, ok? Então essa foi a maneira fácil aí para vocês instalarem o seu WordPress. E agora, uma dica muito interessante aí para vocês é que dependendo da situação, você vai tentar criar um site, não vai ficar bom, você vai criar outro, ou você vai criar vários, aí você estava num plano de revenda, não importa. Você também pode desinstalar esses aplicativos, né, inclusive o seu site WordPress, pela ferramenta. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou voltar aqui no cPanel, né? Dentro aqui do cPanel a gente vai entrar de novo aqui no instalador de aplicativo, deixa eu clicar aqui, né? E no instalador de aplicativo, o que vai acontecer? Você sempre tem uma abinha aqui em algum lugar falando das instalações ativas. Então basta clicar aqui, ele vai mostrar todas as instalações que estão ativas. Nesse caso aqui eu só tenho o joinonline.com.br. O interessante é que você tem algumas opções, ó, como criar um staging, duplicar, né, faz um clone, então se você quiser fazer um outro site parecido com o primeiro, você consegue clonar de uma maneira muito fácil e rápida, né? Você tem aqui a opção de remover e também de editar alguns detalhes. Nesse caso a gente vai clicar em remover para vocês verem, né? Deixa eu clicar aqui no xizinho, a gente vai colocar que quer remover tudo, as informações, a database, ó, nesse caso a gente vai remover efetivamente tudo. Vou clicar em remover a instalação. Ele ainda confirma de novo, né? Sempre importante. Antes de apagar um site, acho que é interessante confirmar umas 10 vezes, né? E ele falou que a instalação foi removida. Então vamos entrar aqui no site para dar uma olhadinha, ó, joinonline.com.br, e aí a gente vê que efetivamente o site não existe mais lá. E agora a gente vai aprender como fazer a instalação manual do WordPress. Repara que aqui no nosso servidor a gente não tem nenhum arquivo, por isso essa página é exibida, né? Então o primeiro passo é a gente copiar os arquivos do WordPress pro seu servidor. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai entrar no site do WordPress. Você pode digitar aí simplesmente um WordPress Brasil, ok? E aí normalmente você vai ter essa opção. O site do WordPress é o br.wordpress.org. Muita atenção nisso, não entra no .com, entra no .org, ok? Se você puder, já entra no .br para pegar a versão em português. Você vai clicar aqui em baixar o WordPress. E aí você vai ser redirecionado para a página de download, só clicar aqui em baixar o WordPress. E eu estou usando agora a versão 5.22, mas quando vocês baixarem, provavelmente vai ser uma versão mais nova, né? Assim que o arquivo for baixado, olha, ele acabou de ser baixado, você vai voltar no seu cPanel e aqui você vai procurar File Manager, né? O gerenciador de arquivos. Muita gente prefere aí mexer com o FTP, mas eu acho que para fazer uma instalação de WordPress é tão simples mexer com o File Manager que não faz sentido você perder tempo aí configurando um FTP, ok? Então a gente vai clicar aqui em File Manager, a gente vai ser redirecionado para o File Manager. E como você quer instalar os arquivos na área pública, você vai vir aqui em Public HTML. Toma cuidado para não vir aqui em cima em Public FTP. Sempre em Public HTML, ok? Vou clicar duas vezes, o diretório está vazio. Aí você vai clicar aqui em Upload, vai selecionar o arquivo dentro do seu computador, ó. Selecionei o arquivo que está zipado, ele vai ser enviado aos poucos e dependendo da sua conexão vai demorar um pouquinho mais ou menos. O mais importante é ver a barrinha azul ficar verde, que aí significa que ele já foi 100% enviado. Vamos lá, tá acabando aqui, foi, opa, barrinha verde 100%. A gente pode clicar aqui no voltar, né? Vamos voltar para o nosso gerenciador de arquivos e a gente consegue ver o arquivo zipado aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar com o botão direito nele e dar extrair, porque ele é um arquivo zipado, a gente quer extrair ele para cá. Cliquei em extrair, ele já sabe que você está na pasta pública, então você mantém aqui o public HTML, né? E clica em Extract Files, né? Ele vai extrair aqui rapidinho os arquivos. Vai dar a mensagem dos arquivos extraídos, você dá o close aqui para fechar a mensagem. O arquivo zipado, você já pode até excluir. Eu vou clicar com o botão direito aqui e dar o deletar, né? O apagar ou delete, né? Vou confirmar. Nem passei pela lixeira porque eu não vou usar mais esse arquivo. Agora, os arquivos do WordPress foram instalados na pasta WordPress. E você não quer que o seu site seja exibido no seusite.com.br/WordPress. Você quer que ele seja exibido na raiz da instalação, né? No seu site.com.br. Então a gente vai primeiro copiar esses arquivos aqui para a raiz da instalação. Você vai entrar aqui, você pode selecionar, né, com o mouse mesmo aqui, ou clicar no primeiro arquivo e clicar no último apertando Shift, ele vai selecionar todos os arquivos. Você vai clicar com o botão direito e você vai dar o Move, mover, né? Aqui no Move você vai tirar aqui o WordPress, deixar só Public HTML, clique em Move Files e ele vai mover todos os arquivos, ó, a pasta está vazia.
A gente vai clicar aqui em Up One Level, para você subir, né, o nível aqui. E a gente pode apagar essa pasta WordPress que está vazia também aqui. Eu vou apagar, que eu vou mais uma vez remover aqui direto, não vou nem jogar na lixeira porque eu não vou precisar disso. E aqui estão os arquivos WordPress. Se você entrar no seu site, eu vou dar o recarregar, já aparece a primeira mensagem do WordPress. E isso é super bacana, metade do processo já foi concluído. Agora, se você ler a mensagem, você vai ver que você precisa de informações do banco de dados. Então agora a gente tem que criar o banco de dados, né? Isso é muito importante. Como a gente vai fazer para criar o banco de dados? Vou voltar aqui no cPanel, né? Dentro do cPanel você tem o Files, mas você tem o banco de dados, o Database, né? E aí você vai procurar aqui MySQL Databases. Clica aqui. Assim que você clicar, ele vai te mostrar as informações. Então, se você já tiver outro banco, usuários aí, vai ser exibido aí. E o que você vai fazer? A gente vai entrar aqui em Create New Database, né? Você vai vir aqui e você vai criar aqui uma nova database. Você vai colocar um nome, lembrando, tudo que a gente está vendo agora, se vocês puderem criar um nome sempre diferente do que vocês já usaram antes, seja no painel da sua hospedagem, seja no site que você vai criar depois, é sempre importante, ok? Crie tanto nomes, usuários e senhas diferentes para cada um dos serviços. Aqui eu vou colocar aqui Database, repara que o nome vai ser join_database e vou colocar aqui em criar database. Ó. Ele vai criar, aí ele deu a mensagem que está tudo ok, eu vou voltar. Depois que você criar a database, você tem que vir aqui embaixo em Add New User, ou seja, você vai ter que adicionar um usuário novo. A gente vai vir aqui do mesmo jeito, vou clicar aqui e colocar usuário, né? Lembrando que eu estou usando nomes genéricos para facilitar, mas sempre lembre de usar aí nome de usuário e senhas fortes, ok? Então aqui no caso eu coloquei aqui username join_usuário e o password eu vou usar a mesma para facilitar, mas sempre pense uma senha bem forte e diferente de cada tipo de serviço, né? Então aqui eu vou colocar ó, senha forte 10 e embaixo igual, senha forte 10, ok? Coloquei create user, criar usuário, mesma mensagem, deu confirmado, a gente vai voltar. Assim que der voltar, se você descer um pouquinho, você vai ver aqui ó, que a database está criada aqui, e descer mais um pouquinho, você vai ver que você também tem o usuário criado aqui, ó, são usuários atuais, tá? Agora, um ponto muito importante de atenção, que provavelmente onde a maioria dos usuários costuma errar, é aqui. Então você já criou aqui o seu banco de dados, tá? Você já criou aqui o seu usuário, só que você precisa associar o seu usuário ao seu banco de dados. Então você tem um aqui, ó, Add User to Database. Aqui já está selecionado porque só tem um, né? Mas se tivesse mais, teria mais. Então eu coloquei aqui, ó, que o usuário, joinha, usuário, eu quero associar ele no banco de dados, joinha, database, ok? Aí eu clico no Add. Assim que eu clicar em Add, ele vai perguntar quais privilégios esse usuário deveria ter. E aqui no caso a gente vai selecionar todos, tá? Você clicar aqui em All Privileges, você já seleciona todos, porque é muito importante que esse usuário, principalmente que vai ser o Master, ele tenha todos os privilégios. Aí você vai clicar aqui em Make Changes, ó, ele vai atualizar, deu a mensagem aqui já que foi atualizado com sucesso, e aí você pode dar o voltar aqui. Assim que as informações já forem todas inseridas, você vai voltar no seu WordPress, lembra lá que o seu joinonline.com.br tinha uma mensagem meio estranha? Ele falava assim, olha, eu preciso das informações do banco. Cadê as informações do banco, né? Agora a gente tem as informações do banco. Então você pode clicar no Vamos Lá, deixa eu clicar aqui em Vamos Lá. E aí o primeiro passo, nome do banco de dados, a gente trocou lá por Database. Ok? Gente, esse é um erro muito comum e é exatamente por isso que eu já coloco essa informação aqui. Se você voltar aqui no seu MySQL Database, repara que o nome da base de dados, ele às vezes tem um prefixo na frente, né? Que é o que a gente tinha falado antes. Então, se você só colocar Database, não vai funcionar. O que você faz? Você seleciona tudo aqui, copia, né? Aí você volta aqui e cola. É mais fácil, assim você evita erros, ó. Então, o nome do banco de dados não era database, é join_database, né? E o nome do usuário, vamos descer mais um pouquinho, ó, é join_usuário. Então, vamos clicar aqui, ó, não é só usuário, é isso, ok? Senha, a senha a gente vai ter que digitar, é a senha forte 10. E aqui, em servidor do banco de dados, você vai colocar localhost. A grande maioria das hospedagens vai usar localhost. Se por acaso a sua não usar, você vai ter que entrar em contato para descobrir qual a informação correta aqui. Mas ele até coloca aqui que esse é o padrão mesmo, tá? E aí, prefixo da tabela. O padrão do WordPress, gente, é WP underline e aí depois vem o nome da tabela. E talvez você não entenda um pouco aqui, talvez você tenha fazendo um site de teste, aí você pode deixar o WP, ok? Mas normalmente se costuma mudar esse WP porque é a mesma coisa do nome do usuário e da senha.
como o nome do usuário e senha padrão, é mais fácil de alguém invadir seu site. Então aqui também é legal que você modifique isso. Então, ao invés de WP, eu vou colocar tab de tabela, por exemplo. Tudo bem que aqui é um pouco meio óbvio, mas eu já mudei pelo menos um pouquinho. O certo é que você mude de uma maneira um pouco mais eficiente, mas você anote os dados, porque em algum momento talvez você precise dessas informações, ok? Assim que eu colocar essa informação aqui, eu vou clicar em enviar, vamos lá. E esse é um erro muito comum. Por quê? Ele está falando que ele não conseguiu estabelecer a conexão com o banco de dados, ok? Então você pode clicar em tentar novamente e você vai ter que colocar as informações. Normalmente é porque tem alguma coisinha aqui errada. Então você tem que checar muito bem de novo essas informações para verificar o que pode ter acontecido. No caso aqui nosso é a senha. Então deixa eu colocar aqui de novo, ó, senha forte 10 e vou dar o enviar. Vamos ver como vai agora. Oh, bacana! Agora foi. Então ele falou assim, ó, muito bem, você concluiu essa parte da instalação, né? Agora o WordPress já pode se comunicar com o seu banco de dados. E você estiver pronto, é hora de instalar. Então você vai clicar em instalar aqui, ele vai fazer a instalação e ele vai te pedir algumas informações. Todas essas informações você vai poder trocar mais para frente, mas minha sugestão é você já colocar alguma coisa mínima aqui. Então título do site, vou colocar joinha, tá? Usuário, normalmente você pode trocar, coloca alguma coisa também um pouco mais segura, mas vamos colocar aqui usuário para facilitar. Repara que não é o recomendado, porque é o mesmo do banco de dados, né? Então talvez eu colocaria aí usuário, vamos colocar aqui underline novo, ok? A senha, você tem uma senha forte aqui, mas eu vou deixar a mesma para facilitar. Senha forte 10. E o seu e-mail você vai colocar aqui. E para finalizar, você tem visibilidade no mecanismo de pesquisas, tá? Então, de uma maneira geral, se você estiver fazendo seu site agora, é muito importante que você coloque aqui evitar que mecanismos de pesquisa, como o Google, indexe esse site. Assim, enquanto você vai fazer, ninguém vai encontrar esse site, ok? Mas também é muito importante que depois você lembre de remover isso no painel administrativo, senão o Google nunca vai indexar seu site. Aí você vai clicar aqui em instalar o WordPress, vamos colocar aqui, ó. E ele, inclusive, se tiver algum erro, ele vai me avisar. Aqui ele falou que o endereço aqui de e-mail não foi válido, porque eu não coloquei o endereço certo, né? Então eu vou atualizar aqui, ó. Coloquei aqui seu@email.com e de novo a gente vai clicar aqui em instalar o WordPress. Vamos colocar aqui instalar o WordPress agora. Ótimo, a instalação foi bem sucedida, né? Então ele está colocando todas as informações aqui pra gente, o nome do usuário, a senha foi a senha que a gente colocou e ele fala acessar. E a gente, para acessar, a gente pode entrar aí no /wp-admin aqui em cima, né? Ou já entrar aqui. Eu vou colocar o nome do usuário, que é o usuário novo. Vou entrar a senha forte 10, que já não é forte porque todo mundo já sabe essa senha. Vou clicar aqui, ó. Vamos ver se a gente vai entrar. Entramos no painel administrativo. Se você entrar no site joinhaonline.com.br, ó, você vai ver que o site já foi instalado aqui também. E aí você pode criar o seu site WordPress. Para finalizar, muita gente esquece, tá? Isso é muito importante. Você tem configurações aqui de leitura, ok? Então lembra que a gente clicou lá um botãozinho para evitar, né, que os mecanismos de pesquisa como o Google não indexem o site? Quando você finalizar de criar o seu site, não esquece de vir aqui, ó, clicar aqui e salvar. Ou seja, você vai remover essa opção e deixar que os mecanismos de pesquisa que nem o Google indexem o seu site. Vou clicar em salvar e é isso aí. Seu site já está pronto para ser exibido para o mundo inteiro. Lógico que agora você tem um caminho longo pela frente, porque configurar um site WordPress, instalar um tema e colocar todas as informações ainda é um grande trabalho, né? Mas realmente eu espero ter ajudado. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.